Olá, meus amigos, irmãos em Cristo, paz do Senhor, aqui é o Misael Lopes e hoje eu estou por aqui para que nós possamos falar um pouco mais sobre mais um importante tema da nossa grade curricular do curso bíblico Bíblia Descomplicada. E hoje o assunto vai ser as tábuas da lei, isso mesmo. Nós somos sabedores de que quando a Bíblia vai falar sobre o momento que Deus vai dar a Israel um decálogo, uma lei, Deus chama Moisés a subir até o pináculo do Monte Sinai, onde ele vai ficar ali por aproximadamente um período de 40 dias para receber uma lei, um código moral, código este que Deus vai imprimir na nação de Israel. É importante que nós entendamos algo de muita relevância. Quando Deus tira Israel da terra do Egito, logo após a libertação, o êxodo, passa algum período, Deus vai levar esse povo ao deserto do Sinai para dar esta lei. E, irmão Misael, por que Deus vai dar esta lei para Israel? Qual era a finalidade? Qual era o propósito? Qual era a razão? Pois bem, nós somos sabedores de que os hebreus passaram durante 430 anos na condição de escravos em uma terra extremamente politeísta, pagã, que tinham um panteão de deuses muito grandes. Era uma terra que tinha seus valores religiosos muito distorcidos. Sendo assim, Israel, quando sai da terra do Egito, estava na condição de uma criança indefesa, pois ali no Egito eles haviam incorporado, querendo ou não, ao estilo de vida deles, uma visão distorcida sobre o verdadeiro culto. Então Deus separa a dedo uma nação, Deus separa a dedo esse povo, e quando Deus vai trazer esse povo para o deserto, o que é que Deus vai fazer? Deus quer plasmar no estilo de vida social, moral, religioso desse povo um código, uma lei, um código moral que vai nortear. Então, as tábuas da lei, esse mandamento, né, a lei que Deus vai dar para Israel, visava exatamente norteá-los, porque esta lei estava direcionada a todas as áreas da vida dos hebreus: a área social, saúde, maneira deles se relacionarem com os seus trabalhadores, funcionários, como eles se relacionarem entre eles. Deus vai até mesmo salvaguardar a pureza no que diz respeito à vida sexual dos hebreus. E isso é muito abrangente. Se você ler, sobretudo em Levítico capítulo 18, você vai entender que Deus ele vai contemplar todas as áreas, desde a alimentação, maneira de se vestir, de falar, de lidar, a tratativa entre eles. Então, esta lei vai ter uma importância muito peculiar para os hebreus. Então, vejam bem, outro propósito para o qual Deus vai dar esta lei aos hebreus era exatamente protegê-los contra a cultura cananeia. Uma vez que Deus estava levando eles para o território cananeu, o Senhor Deus vai dar esse código moral para que eles tivessem um norte para conduzir a vida deles. Você sabe que lá em Levítico capítulo 18 existe uma lista de muitas uniões abomináveis aos olhos do Senhor que eram praticados pelos cananeus, que os cananeus eles praticavam. Razão esta pela qual o próprio Deus falou para Moisés assim: olha, eles fizeram tantas abominações, infringiram tanto os preceitos, né? Fizeram tantas coisas que fogem à normalidade humana a ponto da terra vomitar esse povo. Então agora, a razão pela qual Deus vai dar esta lei a Israel é exatamente para que eles tivessem um norte para o qual se conduzir e não incorressem, né, para que eles não entrassem pela mesma vereda que os cananeus fizeram. Então nós somos sabedores de que a lei ela foi dada para que de fato Israel, por meio dessa lei, aprendesse a cultuar a Deus, resplandecesse a glória de Deus em meio a povos pagãos, não é verdade? Então assim, somos sabedores de que durante todo o tempo na Bíblia em que Israel andou obedecendo a esta lei, a esses preceitos, eles foram muito bem-sucedidos.
eles foram abençoados e tiveram a sua vida extremamente próspera. E quando nós falamos dessa lei, é muito interessante porque, por exemplo, eu até peguei uma referência, um escritor chamado Maclaren, ele vai falar sobre a lei da seguinte maneira, que a lei era um código muito breve, porém completo, no qual estava, entretecidas a moral e a religião. Ali estava tão livre de peculiaridades locais ou nacionais, e essa lei também era tão estreitamente relacionada com os deveres fundamentais que até os dias de hoje são autoridade, Esses princípios que Deus deu na lei mosaica são autoridade, entre as civilizações modernas. Então, assim, quando Deus tira Israel da terra do Egito, ele vai dar esta aliança. A lei foi dada a Israel como uma aliança. No momento que Deus conduz o povo do deserto ao Sinai, do Egito ao Sinai, e Deus vai dar esta lei, era como se Deus estivesse entrando em uma aliança. Deus estava, na verdade, tomando Israel para si como um reino de sacerdotes, e também vale salientar que no período do Antigo Testamento, Israel era visto como a esposa de Deus. Assim como hoje a igreja é a noiva de Cristo, Deus tomou Israel para si como esposa. E isso pode ser muito amplamente visto no capítulo 16 do livro de Ezequiel. Então veja bem, era como se Deus estivesse colocando uma aliança nas mãos de Israel e entrando em casamento, se casando, se compromissando, E tudo que na verdade Israel precisaria fazer era observar essas leis, era andar em conformidade com aquilo que era de fato o ideal de Deus para aquela nação. Então veja bem, a importância naquele momento de Deus dar todo esse conjunto, que nós chamamos de lei mosaica, o decálogo, era exatamente fazer de Israel uma nação diferenciada. Deus queria que por meio de Israel o nome dele fosse conhecido entre as demais nações, fosse ele glorificado. E para que isto pudesse se tornar uma verdade, uma realidade, era necessário que eles andassem em conformidade com essa lei, com esse código moral que o Eterno vai agora dar. E nós observamos também, através disso, a importância, de nós hoje, enquanto igreja, nos atentarmos, a isto, a palavra, escrita que Deus nos deixou, pois ela é o que dá o tom, é ela quem dá um diferencial na nossa vida. Então nós somos sabedores de que a Bíblia diz que aqueles que por ela se conduzissem seriam sábios e prosperariam, A ponto de Deus falar por meio de Moisés, lá em Deuteronômio, qual foi a nação que Deus escolheu a dedo e que teve, uma lei tão poderosa, princípios norteadores tão profundos como a nação de Israel, a ponto das nações olharem e dizerem assim: nenhuma nação, nenhuma gente, nenhum povo é tão sábio como esse povo a quem Deus escolheu. Então, para que nós possamos finalizar e depois irmos, para a questão do tabernáculo, é importante nós entendermos isto. A lei foi dada para que Israel pudesse ser plasmado ali como um povo, como uma nação. E esta lei visava formar um povo diferente que refletisse a glória de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Nós nos veremos no próximo conteúdo. O meu forte abraço e que Deus abençoe em nome de Jesus.